Essas mulheres estão hoje elas passam por uma espécie de rolo compressor de emoções e fragilidades. E como a sociedade, como geralmente as pessoas e nem as próprias mulheres entendem bem, sabem o que é isso, o que acontece durante o puerpério, elas acabam sendo desrespeitadas de todos os lados, a partir de si, porque não sabe o que está acontecendo, e a partir da sociedade que ignora como lidar, quais as necessidades da puérpera. Oi, eu sou Lídia Buchfink, sou mãe, filósofa, comunicadora e facilitadora parental. Esse desrespeito, ele vai causar impacto físico, porque a gente somatiza e tem sofrimentos e dores e acaba gerando um desconforto físico, que é somatizado, e também emocionais, como traumas, como hábitos nocivos, retração de sentimento, angústias, ansiedades. Essa negligência ela acaba impactando no mundo, porque a relação é uma negligência com o cenário da mãe, da puérpera, que vai impactar diretamente na saúde da criança, no cuidado com a criança, na estrutura, harmonia familiar e na sequência e no futuro, na forma como essa família e essa criança vai se relacionar na sociedade. Quanto tempo dura o puerpério? Existem várias linhas que se relacionam com essa duração. A que é mais popularizada e mais comum e que todo mundo fala são os 40 dias, que é a quarentena, o resguardo pós-parto. Esse período diz respeito ou considera muito as questões físicas de um parto natural também, que a recuperação física acaba sendo mais rápida. Então, sim, existe um período inicial que a mulher precisa se recuperar fisicamente do corpo e se adaptar à rotina. Então, é um período de baby blues, de mais sensibilidade, de uma relação mais intensa com esse novo bebê e tal. É um período bastante intenso esse início. Porém, dizer que o puerpério dura 40 dias é uma visão muito simplista, muito minimalista e até preguiçosa do que realmente acontece. Hoje nós já temos mais estudos, mais pesquisas, a ciência já avançou. Já se sabe que não, que esse período pode durar mais tempo e ele pode variar. Mesmo a recuperação física, que dizem que é esses 40 dias, na verdade, verdadeinha, não é bem isso, porque talvez a recuperação do parto natural aconteça mais rápido, mas mesmo assim o corpo ele levou 9 meses para se transformar num corpo de gestante e carregar esse bebê. E ele vai precisar também de mais 9 meses, um ano, para ele voltar ao normal. Ele não volta do dia para a noite, não volta em 40 dias. Então, essa reestruturação do corpo precisa de um tempo. Quando o caso de um parto cesárea, que tem uma incisão muito grande, um corte muito grande, também esse período de um ano, tipo, dizem que nos primeiros 30 dias você não pode fazer esforços, nos 60 dias tem que ter um certo cuidado, até os 90 dias, depois dos 90 dias tu tá meio que liberada. Só que também não é bem assim, tu tá liberada para fazer as atividades normais que tu já fazia, mas o teu corpo continua com o processo de cura, né, daquele corte, porque são acho que 8 camadas de tecidos que são cortados numa cesárea, um corte de 20 centímetros mais ou menos. Então é um impacto muito grande. A filha tá com 2 anos e pouquinho e eu ainda tenho sensibilidade na cicatriz. É um processo muito longo, a gente não pode ser minimalista e simplificar. Tipo, cortei 8 camadas de pele, 20 centímetros, tá? Fiz os pontos ali, tiro o ponto, tá bom, tá tudo de novo. Não tá. Vai passar. Toda puérpera odeia essa frase. Porque, tipo, não vai passar. Isso é a mesma coisa que dizer pra criança ou pra alguém que tá chorando, engole o choro. Não existe engolir choro. Isso é péssimo, porque esse choro, quando tu retrai, ele vai estourar em alguma coisa. Ou física, tu vai somatizar em alguma doença, ou emocional, tu vai ficar com mágoa, tu vai ficar rancoroso, tu vai ficar com raiva, tu vai transformar esse choro engolido em alguma espécie de violência, mesmo que inconsciente. Então esse processo de vai passar, espera, tá tudo bem, daqui a pouco passa, não dá bola pra isso.
na minha ponto de vista, é péssimo, porque sim, a gente precisa dar bola para isso. Esse período existe, existem essas sensações, essas mudanças acontecem para que a gente olhe para o que sentimos, olhe para o que quer, pro que estamos vivendo, quais as sensações emocionais, quais as sensações no físico, e que tenhamos autoconhecimento, que aprendamos alguma coisa com isso, porque o propósito da vida para mim é aprender. Então toda experiência que tem a vida é porque a gente tem que tirar uma aprendizagem. E o puerpério é isso, principalmente porque a gente precisa aprender a ser mãe. Então tudo tu precisa adaptar para a existência dessa nova pessoa. E isso é um processo que não é de um dia para noite, não é piscou, deu, agora tô de boa, sei fazer isso. Ele exige desapego, exige muito desprendimento, e a gente precisa de um tempo para assumir isso. Nesse período de puerpério, uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer é nos acolher, a respeitar o que sentimos, respeitar o que está passando, respeitar o ciclo de vida e não querer que seja outra coisa, a gente enxergar, olhar com clareza, sem medo, sem pudor do que estamos vivenciando. E assumindo isso, a gente consegue buscar ajuda ou buscar recursos para trabalhar. Outro ponto importante é que quando a gente cala ou a gente não vive esse puerpério que a gente engole o choro, porque dizem que vai passar, porque ninguém nos ensina o que fazer, a gente não tem recursos, né? Porque a gente entra num processo, quando a gente entra num processo com ignorância, a gente não sabe o que é, a gente não tem recursos para lidar com ele. E geralmente nesse momento a gente engole, a gente tipo espera passar, senta e espera passar. Porque a gente não sabe. Uma outra coisa importante de considerar é que essas marcas desse período do puerpério, ela não termina quando acaba o puerpério. E mesmo que tu opte, ou por falta de recursos, por falta de apoio, de conhecimento, você sente e espere passar, porque é o que acontece com a maioria das pessoas que não tem rede de apoio, que não tem ninguém orientando a vivenciar, a conduzir esse caminho. Geralmente as pessoas sobrevivem aquele período, tipo, sentam, engolem o choro, tipo, ok, tipo, daqui a pouco deve passar, deixa assim, deve ser assim mesmo. E passando, só que encerrando esse processo, a vida melhorou, só que ficaram sequelas. E esse impacto de um puerpério não experimentado da forma mais plena, ele vai ir por gerações, porque vai estar relacionado com a forma como tu te relacionou com teu filho e com o quanto de cuidado, a qualidade do cuidado que tu conseguiu oferecer nesse período, porque uma pessoa sem equilíbrio, saúde, ela não consegue cuidar de uma criança, porque a criança demanda muito, então a mãe precisa estar saudável, e um puerpério não vivido com plenitude impacta na saúde da mulher, impacta na família, na estrutura do núcleo familiar próximo, e impacta nas relações com os familiares e com o mundo, o mercado de trabalho e tudo. E tudo isso vai gerar formas e hábitos na criança, que vai estar absorvendo esse mundo. Os primeiros 7 anos da criança, ela absorve tudo. Ela é uma... Montessori ainda fala que a criança é uma mente absorvente, é uma esponja. Ela está entendendo o mundo. Então, se ela está num ambiente não saudável, indiferente do nível que for dessa falta de saúde, ela vai estar absorvendo aquilo. E quando ela crescer, esses vão ser os traumas que ela vai ter que gerenciar e aprender a lidar ou superar. E vai ser essa forma que ela vai cuidar dos filhos dela e os filhos dos filhos e assim por diante. Então, um processo de puerpério não vivido em plenitude já vai impactar da forma que a gente se relaciona na primeira infância, na adolescência com os nossos filhos, na vida adulta, porque quando a gente não aprende quando a gente não absorve os ensinamentos do puerpério, a gente não vai saber lidar com os próximos desafios que vão vir. E assim a gente vai estar ensinando aos nossos filhos a forma de ser, e eles vão reproduzir, porque nós tendemos a reproduzir o que vivemos. Então, a tendência natural, e mesmo que tu faça um esforço para mudar padrão de comportamento, a gente imita os nossos pais. É uma tendência muito forte.